Meu nome é Fabrício Oliveira, estou tendo a honra de participar aqui do Mentores Online, contar um pouco minha vida, minha história. Eu nasci em Curitiba e sempre desde muito pequeno, sempre gostei muito de futebol, adorava jogar futebol. Naquela época eu achava que eu ia ser jogador de futebol. Meus 6, 7, 8 anos eu pensava que eu ia ser jogador de futebol. Sempre muito tímido, muito quieto. Nunca fui uma criança expansiva na sala de aula, mas sempre fui muito concentrado, se assim pode dizer, né? Sempre fui muito uma criança que gostava dos amigos, queria muito estar junto com os amigos, gostava de estar junto com as pessoas, mas jamais pensaria que pudesse entrar, né, na carreira pública, até porque nem apresentar trabalho na sala de aula, nem na faculdade eu fazia isso, bem dizer, né? Então era algo que estava muito distante de mim, mas eu gostava muito de jogar bola naquela época. Então, em Curitiba, sempre que eu estava com meus amigos, a gente jogava bola, a gente brincava na rua. E depois disso, eu me lembro que eu morava numa casa onde tinha muitos amigos ao redor. E era um bairro tranquilo, um bairro muito calmo, e a gente se mudou. Nos mudamos para um bairro era uma via rápida. Nossa casa ficava em uma rua que não podia jogar bola, que não podia brincar, que eu não tinha amigos ali, e os meus amigos eram praticamente da escola. E a partir dali, então, eu comecei a me interessar por ler. Como eu não ia para a rua, como eu não ia brincar, eu comecei a ler. Embora eu não gostar da política, de participar, mas eu gostava de ler sobre aquilo, eu gostava de entender, eu gostava de saber quem eram as pessoas, os personagens, o que estava acontecendo, mas de participar da política jamais, quando criança, quando adolescente, jamais pensei nisso. E a partir dali, então, um dia chegou meu pai, isso era em 1986, eu tinha meus 11 anos, na época, 11, 10 anos, e aí o meu pai chegou e disse assim, olha, a gente vai morar em Balneário Camboriú. E a gente ficou muito preocupado com aquilo, porque a gente é acostumado com aquela vida em Curitiba e mudar para uma cidade litorânea, né, com outras amizades, com outros costumes, aquela coisa toda, eu jamais imaginei que aquilo pudesse acontecer na nossa vida. E a gente veio para Balneário Camboriú. Confesso que foi muito difícil no começo. O meu pai e minha mãe não nos davam dinheiro, minha mãe tinha que vender produto de beleza, vender filtro na rua, em todas as casas, ela ia para lá e para cá, nós não tínhamos carro. Então, adolescente tinha que ter um dinheiro para comprar uma roupa, para sair, para fazer alguma coisa, e meu pai e minha mãe não podiam me dar dinheiro naquela época, né? Então a gente era tudo muito regrado, era tudo muito contado, nós não tínhamos, e aí me motivou, obviamente, a ir buscar esse meu espaço de poder ter um pouco minha independência, se assim pode dizer. E aí comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego foi de garçom, com 15 anos eu trabalhava, aí eu comecei a trabalhar na Avenida Atlântica, trabalhava de garçom. Depois daquele momento ali eu fui trabalhar num despachante. Com 17 anos eu fui ser office boy num despachante. E aí, à noite, depois disso, à noite eu fui trabalhar em uma casa noturna que se chamava Baturité, na Barra Sul. Ali eu vendia sorvete, vendia sorvete ali à noite. Tinha uma barraquinha de sorvete na frente de um bar ali por perto, eu vendia sorvete. Eu trabalhava para as pessoas se divertir. Eu não saía à noite porque eu trabalhava para isso. Eu não fazia alguns programas que os meus amigos faziam porque eu tinha que abrir mão disso para poder ajudar em casa, ajudar minha mãe, ajudar meu pai, ajudar no sustento da família também, porque o bar que meu pai tocava nem sempre dava dinheiro, as pessoas marcavam muito, era muito fiado na época. E eu ajudava a cuidar, nas horas vagas eu cuidava do bar lá, eu ficava lá servindo, né, bebida. Então ali eu trabalhava de dia e trabalhava à noite ali vendendo sorvete. E até que um dia chegou um amigo e eu me lembro que o bilheteiro da boate estava faltando, do Baturité estava faltando, e ele perguntou se quando eu fechasse a barraquinha de sorvete eu não queria emendar e a partir das 10 horas começar a trabalhar na bilheteria, isso ia até de manhã. E eu já aceitei então o convite, comecei a trabalhar, e aquele bilheteiro já que estava que eu ocupei o lugar dele já não vinha mais trabalhar, eu assumi definitivamente. Saí da barraquinha de sorvete e comecei a trabalhar então na bilheteria do Baturité.
Trabalhava de segunda a segunda, principalmente no verão, que era o momento em que as pessoas vinham para cá para se divertir e tal. Eu não passava, passava um novo trabalhando, passava às vezes até o Natal, a noite de Natal ali, jantava rapidinho com a minha família e ia correndo para o trabalho e passava todo esse momento trabalhando. Então foi um momento assim que abri mão de muitas coisas, evidentemente, né? Para poder construir um caminho ali, mas há esse sacrifício, porque o sacrifício, na verdade, ele serve para anular o sofrimento, né? Você tem que ter um sacrifício, ele anula o sofrimento. Esse sacrifício foi muito válido, porque sempre conseguia pagar minhas contas, levar dinheiro para casa, ajudar, enfim. Então foi um período bastante intenso, que eu abri mão de muitas coisas, mas ao mesmo tempo também foi um período que eu cresci muito. E naquela época eu era praticamente um adolescente, e era uma vida muito bacana, porque você trabalhar à noite, aquela situação toda. Dali, depois de bilheteiro, eu me tornei promotor, trazia ônibus de excursão para casa noturna. Dali depois eu me tornei gerente, promovia, até que por um determinado momento eu me tornei um dos sócios da casa também. Eu trabalhava à noite e claro que você não somente, quando você trabalha com pessoas, você não fica restrito a trabalhar somente na tua função, cumprir a tua função. Ainda mais quando você tem uma vontade, né, de compreender. Então uma característica que eu tinha quando eu trabalhava à noite, eu sempre fui um bom ouvinte. Sempre vinha alguém, claro, né, queria entrar na balada, queria curtir, precisava de alguma coisa, mas você acabava fazendo amizade e entendendo como as coisas funcionavam. E aí um dia, por eu ter esse fácil acesso com os jovens, por eu me comunicar bem com eles, então eu fui convidado a participar da política. E quando eu fui convidado a participar da política, eu em primeiro momento eu disse não, até porque eu era muito tímido mesmo assim, eu conversava com as pessoas, mas não dava discurso, eu não sabia fazer isso, eu não sabia falar em público, e era uma dificuldade que eu tinha. Então eu imaginei, como é que eu vou participar de política, porque política você tem que discursar, você tem que, né, ir para cima, sendo que eu tinha uma característica ao inverso daquilo tudo. Então eu cheguei em casa e falei com os meus pais, pai e mãe, recebi um convite de se filiar a um partido. Isso era no ano de 2000, há 16 anos atrás. Um convite de se filiar a um partido político e ingressar uma carreira como vereador da cidade de Balneário Camboriú. Eu era sou apaixonado por essa cidade. Eu tinha orgulho de dizer para as pessoas que eu morava ali. Então, o que me motivou de ser vereador, de aceitar o convite, foi de você dizer, olha, represento a minha cidade, represento as pessoas, as leis, eu vou colaborar com a cidade sendo um político da cidade. E aquilo lá foi um fator determinante, eu acabei aceitando o convite. Conversei com os meus pais e eles disseram, olha, Fabrício, eu não acho que você tem muito jeito para isso, mas a gente sabe o tanto como você gosta daqui, como você se identificou com a cidade. Como eu trabalhava em uma casa noturna na época, que era praticamente a única casa noturna que tinha na cidade, e todo mundo estava ali, aquilo era um patrimônio da cidade, né? As pessoas identificavam a cidade pela casa noturna e vice-versa. Então eu me sentia, de uma forma ou outra eu me sentia ingressado, que eu havia ingressado na história da cidade, porque eu conversava com muita gente, eu acabei me tornando muito conhecido. Eu era convidado para muitas coisas e acabei me tornando conhecido e eu queria fazer parte disso. E aceitei o convite de ser candidato a vereador. Lembro que aquela eleição foi uma eleição difícil, porque não tinha experiência, não tinha gente para ajudar. Tinha somente a minha vontade de ser um vereador da cidade e o envolvimento da família e alguns amigos que resolveram se engajar. E me lembro que a eleição começava em julho e isso foi assim... Foi em cima, foi em junho, acho que eu decidi aceitar a proposta de ser candidato a vereador. E aceitei, fui para a eleição. Eu era chamado Fabrício do Baturité. Então era meio desajeitado, sem saber exatamente o que falar, como falar, mas aceitei o desafio de ser candidato a vereador. O que me motivava era fazer parte da história da cidade, ajudar a cidade. Como eu já trabalhava à noite com pessoas, eu queria trabalhar com pessoas em outra esfera. E foi aí que me motivou então a aceitar o convite e fui para a eleição.
E aquela eleição sem experiência, eu me lembro que teve um dia que eu ganhei muitas camisetas, material e coloquei tudo dentro do carro. Eu havia comprado um carro 7 meses antes, 6 meses antes, fiz um financiamento de um carro, de um Golzinho, e eu trabalhava à noite, economizava dinheiro e consegui financiar o carro e pagava o carro mensalmente. Só que como estava em campanha, eu tinha esquecido de renovar, de fazer o seguro, na verdade. Eu tinha que fazer o seguro e não fiz o seguro do carro. Chegou um dia, eu parei para fazer uma visita à tarde, 3 horas da tarde. Nunca me esqueço desse momento. Eu fui fazer uma visita em um lugar e quando eu fui ver, meu carro não estava mais ali. E aí foi material, foi tudo que estava ali dentro, roubaram meu carro, eu não tinha seguro. Fiquei muito mal com aquela situação, porque eu não tinha dinheiro para fazer campanha e agora eu já não tinha nem mais carro para fazer essa campanha. E eu fiquei, só que eu também não abaixei muito a cabeça, porque eu falei, eu vou continuar a luta, não vou parar por causa disso. Lembro que eu fazia um pouco da campanha com a ajuda dos amigos e um pouco nós abrimos uma conta no mototáxi da cidade e ali nós andávamos em mototáxi para fazer campanha nos lugares mais longe. Então, eu e mais 2, a gente pegava 3 mototáxis, um carregava o santinho, outro carregava a bandeira, outro carregava outro material. E a gente sempre parava bem antes das reuniões, a gente parava na rua antes das reuniões para que ninguém percebesse que o candidato estava chegando de mototáxi. Imagina, o candidato a vereador, né? Chegando de mototáxi na reunião, já era um indício de que as coisas iam mal, né? Mas era muito bacana, a gente parava, me lembro que a gente parava antes onde era a reunião, parava umas 2 ruas antes do endereço que estava agendado. A gente chegava ali caminhando e as pessoas perguntavam, mas você está vindo caminhando? Não, eu deixei o carro mais distante um pouquinho. E para que as pessoas não percebessem que a gente fazia campanha de mototáxi. Então foi uma história muito bacana, foi um começo difícil, mas que foi determinante para me dar um combustível para que na próxima eleição eu seguisse adiante. A partir dali, então, abriu as portas para pensar o que realmente eu ia seguir. E há 2 anos depois, em 2002, teve uma eleição, chamada eleição do Conselho Tutelar, que ali você vai trabalhar com crianças e adolescentes, com questão de abuso, abuso sexual, abuso físico, abuso mental, abandono. E eu sempre tive uma identificação muito grande com criança. Eu tinha feito ali a escola do Ministério Público, e tinha uma matéria que se chamava o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu gostava demais daquilo. Eu já era formado em Direito, fui como bacharel em Direito na chapa. Foi uma eleição que era eleito pela comunidade, me lembro que foi uma bela eleição, consegui me eleger ali conselheiro tutelar. E quando eu comecei a trabalhar com criança e adolescente na prática, e vi muitas situações hoje que são realmente terríveis, porque a gente está falando de criança indefesa, que às vezes não tem voz, não tem como se libertar do seu agressor, e geralmente esse agressor é alguém da família, alguém próximo. Ali eu resolvi, então, eu vou mais uma vez ser candidato a vereador, vou ingressar porque eu quero fazer leis, eu quero trabalhar, eu quero entrar justamente nessa área onde eu me identifiquei, onde eu sentia que ali precisava dessa voz dentro da cidade. E aí então fui candidato em 2003, mudei de partido e primeiro me elegi como presidente da juventude do partido. E ali foi determinante para mim também, porque eu fazia reuniões com jovens, eram reuniões imensas, né? Eu tinha uma banda, eu tocava e eu começava a reunião com a minha banda tocando, então era uma coisa realmente bem diferente, bem bacana. E ali eu me elegi em 2004, fui candidato então a vereador, me elegi vereador como o vereador mais jovem da época. Uma eleição também que foi uma eleição difícil, mas uma eleição muito bonita, com o envolvimento dos amigos. A gente também não tinha dinheiro para fazer eleição, mas fizemos uma bela eleição. Por muito pouco eu não fui o vereador mais votado naquela eleição, fui o segundo mais votado. Eu me lembro que nessa eleição houve uma situação que toda decisão difícil ela traz com você uma lembrança, né? E quando eu resolvi escrever novamente, daí foi a minha segunda eleição em 2004, claro que tive a memória a situação que houve em 2000. Eu perdi o carro, perdi a eleição, fiquei sem dinheiro,
fiquei numa situação muito difícil financeiramente, emocionalmente, porque eu havia perdido a eleição, o carro, aquela situação toda. E claro que esse medo veio quando eu fui mais uma vez ser candidato. E ainda mais na época que eu tinha inscrito num partido em que a legenda era muito alta, eu tinha que fazer muito voto para se eleger. Então havia aquele medo, em determinado momento, me tomou conta. E eu pensei, será que eu fiz certo de ter aceitado o convite de ser vereador mais uma vez? É uma eleição difícil, eu fiquei sem carro, me roubaram, estou sem dinheiro e mais uma vez eu estou sem dinheiro. Então eu me lembro que teve um fato ali que foi determinante. Tinha um amigo meu que frequentava o Baturité, ele tinha parado de frequentar tal, porque ele tinha montado um grupo de oração na casa dele, que se chama uma célula, né, de oração. E chegou num dia eu resolvi aceitar o convite de participar. Até aceitei o convite porque eu estava naquela época com muito medo. E uma situação tinha me tomado conta que era aquela lembrança terrível do passado em que eu havia perdido o carro, e de novo eu estava ali, sem pessoas, não sabendo como fazer e tal. E resolvi aceitar o convite de ir na casa dele, fui a uma célula de oração. E naquele dia eu me lembro que houve uma palavra de fé, né? Uma palavra de fé com muita força, em que, acima de tudo, que nós devíamos colocar os nossos desejos, as nossas vontades, né, diante de Deus, e que Deus abençoaria aquele que tem atitude, aquele que tem convicção do que quer, aquele que tem fé. Que todas as dificuldades elas poderiam ser transpassadas se nós tivéssemos fé e atitude. E naquele dia eu resolvi dar um passo, claro que eu poderia ter medo, mas que eu ia decidir pela vitória. Eu ia decidir pela vitória. E que daquela forma ali, eu ia sair daquela reunião, motivado pela fé, motivado pela vontade de vencer e, acima de tudo, também motivado sabendo que Deus estava me abençoando naquela empreitada. E sair dali convicto de que então eu ia ganhar a eleição e ia acreditar na vitória. E não foi diferente. Passamos a eleição com muitas dificuldades, claro, mas tem um fato que para mim foi determinante. Foi quando no último comício da cidade, que o último comício da eleição, me lembro que todos os candidatos e daí tinha uma oportunidade que todos os candidatos faziam um breve discurso de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Né? Você chegava lá, se apresentava, dizia seu nome, número e pronto. E eu estava na fila desse comício e eu me lembro que tinha muita gente, eu nunca tinha falado para tanta gente assim, claro que já estava nervoso, um medo, primeiro comício que eu ia participar, mas que para mim eu sabia que aquilo ali era determinante. Quando eu cheguei na fila do palco ali, uma pessoa disse assim para mim: olha, Fabrício, tenta fazer um bom discurso, porque se você for bem, você pode ser o primeiro suplente ou o segundo suplente nessa eleição e você tem condição depois aí de a gente ajudar você a assumir. Eu falei para ele: olha, eu vou me eleger, essa é a eleição que eu vou me eleger. Não, mas você tem que ter motivação, mas é uma eleição muito difícil. E eu me lembro que aquela situação, eu estava na escada para ir para lá e aquela pessoa tentando me desmotivar, falando que eu não ia me eleger. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo vendo aquela situação, acho que estava vendo de longe, fazendo uma leitura labial. Ela chegou e correu na escada, pegou o rapaz pelo braço e disse assim: olha, você toma respeito com ele, porque ele vai ser um dos vereadores mais votados, vai ser um dos vereadores mais jovens e um dia vai ser prefeito dessa cidade. Então você não fala assim com ele logo nesse momento. E aquela pessoa olhou, ficou abismado com aquilo, falei: tudo bem. Ele falou: tudo bem, vai lá e faz teu papel. E eu lembro que ali eu senti que eu ia ganhar a eleição de verdade, porque aquele comício, até as pessoas que estavam trabalhando para os outros candidatos aplaudiram muito a minha fala. Nunca tinha falado para tanta gente assim. Foi realmente algo muito bonito. E ali faltavam 3 dias para as eleições. Quando faltavam 3 dias para as eleições, eu tinha tomado conta, a certeza de que nós iríamos ganhar as eleições. E aí, no dia da eleição, quando acabou assim, eu estava no colégio eleitoral João Goulart, acabou o prazo, fechou o colégio 5 horas da tarde, eu fui para casa de uns amigos acompanhar o resultado da eleição. E teve outro meu grupo que foi para o meu comitê. Quando nós chegamos lá, o radialista estava dando o panorama sobre a contagem de votos. Ele chegou e disse assim: olha,
agora queremos anunciar 90% dos votos apurados. E eu sabia que eu tinha que estar ali, porque a minha legenda era muito alta, não tinha como estar 90% dos votos apurados e eu estar de fora. E ele falou assim, primeiro colocado tal, segundo colocado, terceiro, foi até o 10º, meu nome não estava ali. Eu lembro que nesse momento algumas pessoas quiseram me abraçar e disseram para mim, olha, não deu dessa vez mais uma vez, mas a gente vai contigo para outra eleição, a gente acredita que você pode ganhar no futuro, essa eleição você fez, gente, pode parar, está errado esse resultado. E eles quiseram me abraçar e eu falei, ninguém vai tocar em mim aqui agora, ninguém vai tocar. E começaram a chorar e eu falei, olha, pode parar de chorar que nós vamos chorar, é de alegria hoje, tá? Alguma coisa, eu sinto que a gente conseguiu chegar. Vamos lá para o meu comitê. E quando a gente entrou dentro do carro e a gente foi a caminho do meu comitê, que era na frente da minha casa, numa casa que a gente havia alugado lá, o radialista entrou no ar e disse, olha, houve um erro, o segundo colocado é Fabrício Oliveira, que está despontando nas eleições, é o azarão das eleições, e ele com certeza vai ganhar, porque agora não tem mais como ele perder. Falta 10% dos votos apurados, ele só pode subir. E nisso a gente não sabia dentro do carro dessa notícia, porque não tinha rádio o carro. Então no trajeto todo, que demorou até chegar na frente, as pessoas já sabiam e foram para frente da minha casa. Então quando eu cheguei na frente da minha casa, havia mais de 1000 pessoas lá na frente da minha casa. E a gente parou na esquina assim, e olhamos aquilo, eu desci do carro. Logo quando eu desci do carro, a emoção tomou conta, a minha perna cambaleou. Eu me lembro que eu ajoelhei no chão, as pessoas me viram e foram lá, me pegaram no colo e foi uma comemoração. Foi uma vitória muito bonita aquela eleição, porque eu fui o azarão da eleição, fui o vereador mais jovem, quase fui o vereador mais votado. E ali, realmente, abriu portas depois para dar continuidade à minha vida política. Aí depois que eu me elegi vereador, eu sempre fui inconformado com as coisas, sabe? Eu acho que nunca tive medo de dar Aliás, medo a gente tem, mas existe uma frase que diz assim, tá com medo? Mas então vai com medo mesmo. E eu sempre fui assim, sempre fui muito desprendido nessa situação. Eu vi a necessidade sempre de buscar uma representação maior, de poder ter mais ferramentas para que a gente pudesse fazer algo de impactante, fazer algo diferente. Então, logo que eu me elegi vereador, eu percebi que a cidade precisava ter um representante, a região precisava ter um representante como deputado federal, porque fazia mais de 20 anos que nós não tínhamos. E eu ficava inconformado com aquela situação de que nós elegíamos pessoas de fora e as pessoas pegavam os votos aqui e depois não voltavam mais. Então eu resolvi, eu sempre batalhei por algumas mudanças no país e sempre soube que tinha que mudar o sistema. E o sistema se muda através de leis, através de atuação. Então, em 2006, eu já aceitei ser... Aliás, aceitei não, eu me convidei, né? Eu me convidei para ser candidato a deputado federal. E muito novo ainda, tal, mas fui para a eleição. Eu era naquela época daí já presidente da Juventude Estadual do partido. Fui vice-presidente, um dos vice-presidentes da Juventude Nacional. E aceitei, então, o meu convite mesmo de ser candidato a deputado federal e fui para a eleição. Me lembro que fiz 27 mil, quase 28 mil votos naquela eleição. Uma eleição muito importante, abriu as portas, né? Mas ainda nós não consegui êxito na eleição, precisava de muito mais voto, claro. E aí em 2008 eu fui candidato a vereador mais uma vez. E aquela eleição de 2008 foi uma eleição importante, que daí eu fui o vereador mais votado da história da cidade. O vereador mais votado da história e um dos mais votados do estado, em proporcional, numericamente falando, na proporção da cidade, fui um dos mais votados. E depois, naquele momento, eu aceitei o convite de ser secretário de governo, fui secretário da administração. E aí em 2010, passado 2010, mais uma vez então, que a eleição de 2006 foi a primeira para deputado federal, em 2010 ainda nós não tínhamos um representante, fui lá e mais uma vez coloquei meu nome. Me lembro que foi um momento muito difícil, porque eu não era unanimidade do partido, eles não queriam que eu colocasse meu nome, foi uma briga interna, mas eu não abri mão de ser candidato. E eu não tinha estrutura nenhuma, sempre fui com a cara e coragem, com os amigos, com a família, mas sem uma estrutura financeira, até mesmo partidária, que se assim pode falar, porque o partido estava dividido naquela época. E eu fiz uma bela eleição, fiz naquela eleição ali, não me elegi novamente, mas
resolvi aceitar o desafio, fiz 39 mil votos. Passei de 28 mil votos na eleição de 2006 para 39 mil votos, então, em 2010. Faltou bastante, não me elegi, mas fui crescendo, fui continuando. Foi aumentando o número de votos, aumentando a experiência, aumentando a maturidade. Já havia participado ali de 4 eleições, já havia participado de 3 eleições para vereador. Foi a 5ª eleição. Essa foi a 5ª eleição que eu participei. E aí, em 2011, fui convidado, então, pelo governador Raimundo Colombo para ser secretário de Estado. Fui secretário de Desenvolvimento Regional em Itajaí. Em 2012, aí eu me preparei para o momento que eu sempre quis entrar na política, que foi ser prefeito da cidade de Balneário Camboriú. Trabalhei muito para que pudesse ter a aprovação do meu nome como candidato a prefeito. Levamos a eleição na convenção até julho para tomar, o partido decidiu, e o partido decidiu pelo meu nome naquela eleição para ser candidato a prefeito. Mas, obviamente, com mais uma situação, e partido é isso mesmo, política às vezes é isso mesmo, a gente não é unanimidade, e às vezes tem um grande setor dentro do partido que entende que não é a sua vez. E foi o que aconteceu. Eu fui candidato a prefeito, depois de 2 dias depois o partido achou melhor não me dar a vaga, e eu também entendi que como eu não tinha apoio, como eu não tinha essa condição de tocar a campanha adiante, porque ela precisa de dinheiro, ela precisa de estrutura, e campanha política é difícil, e eu fui candidato então a vice-prefeito naquela eleição. E aí foi realmente um momento muito difícil, foi um divisor de água, porque nós perdemos a eleição, houve uma situação partidária muito difícil, muito ruim, eu acabei saindo do partido por conta disso, e aí tinha que remontar a minha trajetória, remontar a minha vida política, remontar aquilo que eu sempre acreditei que foi um chamado que eu tenho, que cada um tem um chamado em diversos setores. Um é um empresário, um é um grande esportista, tem aptidão para fazer. E eu sempre soube que política, embora no começo eu não entendia isso, mas depois com o passar dos anos e com as experiências, com as derrotas, né, fui ganhando maturidade e fui entendendo que aquilo aí era meu chamado. E aí foi um momento difícil porque eu tinha que fazer um recomeço. Não tinha mais apoio dentro do partido, havia perdido a eleição, o meu mandato havia acabado, eu estava naquele momento numa situação financeira ruim, não havia situação profissional, não havia situação política mais, porque havia perdido a eleição, estava sem grupo, então eu tive que remontar o grupo. E aí eu recebi naquele momento um convite muito importante para a minha vida, que também foi um divisor de águas. Fui convidado para ser presidente da Junta Comercial do Estado. Aí eu comecei a me remontar, comecei a criar novamente uma perspectiva e um caminho. E aí eu recebi um convite de Eduardo Campos. Eduardo Campos era um governador que estava em ascensão, candidato a presidente da República. Fui até Pernambuco, aceitei o convite dele. Conheci lá Eduardo Campos, apertei a sua mão e disse assim: presidente, aceito o seu convite de ser candidato a deputado federal, de filiar o seu partido, vou ser candidato a 3ª eleição já, que eu estava ainda candidato a deputado federal em 2014. Vou aceitar o seu convite para ser candidato, filiar no seu partido. Escutei dele algumas medidas que ele faria para que o país pudesse mudar, para que o país pudesse tomar um rumo diferente. Acreditei naquilo, dei minha contribuição. Eu pensava que a reeleição deveria acabar e perguntei ele o que ele pensava sobre isso. O voto distrital, a mudança no sistema político, a reforma política, a reforma tributária, reforma social. Ele havia feito um grande trabalho nas questões sociais, criança, adolescente, educação. Eu me identificava muito com aquilo e resolvi então aportar minha assinatura naquela ficha. Apertei sua mão e disse assim: presidente, eu quero lhe ajudar a construir um país diferente. Vou com o senhor nessa jornada e vou ser candidato a deputado federal mais uma vez. Era a 3ª eleição e assim foi. Fui candidato a deputado federal. Mais uma vez, Arajaí já foi a minha 7ª eleição. Eu já vinha vindo de não derrota, eu nunca falo que é derrota porque não foi. Eu sempre cresci no cenário eleitoral, mas eu não me elegi. Então eu já vinha da 4ª eleição consecutiva que eu não havia sido eleito. Eu fui para a 4ª eleição, que foi como deputado federal. E essa eleição, eu me lembro que foi uma eleição que eu não tive prefeitos, eu não tive vereadores me ajudando, eu não tive um grupo de amigos. E
em especial a crença, né? A vontade de mudar um país, a vontade de que as coisas acontecessem, a vontade de colaborar. Existe uma frase que eu gosto muito e ela diz assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o que me preocupa é o silêncio dos bons. E eu sempre tive essa frase como uma rema, como se a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás, tem que acreditar, tem que envolver as pessoas. Um desejo que ele é um desejo interno, ele não é ele é somente um desejo, ele nunca vai se tornar uma realização. E aí nós conseguimos aglutinar muitas pessoas para nos ajudar, mesmo sem ter estrutura partidária, financeira, e fizemos ali quase 52 mil votos para deputado federal nessa eleição. Faltou muito pouco, faltou 900 votos para que nós pudéssemos eleger em primeiro momento, mas logo após, alguns meses após, eu tive a oportunidade então de assumir a vaga como deputado federal por Santa Catarina e fui para o Congresso Nacional. Foi um momento muito bonito, foi um momento muito importante, foi a realização de um sonho, foi algo realmente muito intenso, em que todas as vezes que eu visitava o Congresso Nacional eu tinha vontade de estar ali, de colaborar com a mudança do país, colaborar com a mudança de um sistema. Eu fui o deputado em 4 meses que eu fiquei na Câmara Federal que mais apresentou projetos de lei, era quase um projeto de lei por semana. Projetos esses que servem para mudar o sistema, alteração do Código Penal, alteração das leis, combate à corrupção. Criei um pacote chamado Pacote de Combate à Corrupção. Tudo isso para que nós pudéssemos mudar um pouco o cenário do que está aí. Aí, nesse momento, retornei do Congresso Nacional, fui muito bem reconhecido, muito bem recebido lá pelos meus colegas, trabalhava muito para que nós pudéssemos em pouco tempo fazer a coisa acontecer e deixamos uma mensagem muito bacana. Um momento muito importante foi quando eu tive a oportunidade de presidir a Junta Comercial. A Junta Comercial do Estado é aquela que faz responsável pela abertura de empresas e eu sei quanto que o empresário, quanto o empreendedor sofre, já não sofre muito com a carga tributária e sofre mais ainda com a burocracia. É um país, o Brasil tem uma característica nesse sentido muito ruim, porque ao invés de estimular o crescimento, ele acaba criando dificuldade para o empreendedor. E nós fizemos um trabalho bacana ali, eu deixei uma mensagem interessante, e nós conseguimos inaugurar um modelo de abertura de empresa no Estado, que ele tinha condições de ser replicável, e é um modelo de abertura um dos mais rápidos do país. Você abrir uma empresa e tirar o alvará no prazo de 2 a 3 dias no máximo, quer dizer, tem municípios que levam 40, 50 dias, e nós conseguimos criar esse modelo que está sendo expandido hoje para o estado de Santa Catarina, porque justamente para dar condições do empreendedor ele poder tocar o seu negócio com mais rapidez. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa não é só de choque de gestão, né? Ele precisa mudar alguns conceitos, ele precisa mudar alguns parâmetros. Isso que nós fizemos, nós não inventamos a roda. Nós simplesmente entendemos como funciona e resolvemos ali, entendendo como funciona, resolvemos então facilitar e criar mecanismos dentro do que já existe. Então, na cidade de Jaraguá, por exemplo, eu não sei como está lá agora, mas quando nós inauguramos lá esse modelo de abertura de empresa, foi realmente um momento muito importante. Isso foi em 2013 que nós fizemos isso. E ali foi um momento, a Junta Comercial me deu um campo de atuação muito interessante. Fazer a desburocratização em abertura de empresa, nos processos, ajudar o empresário, ajudar o empreendedor. Empreender, você tem que entender que empreender, o Estado ele tem que estar junto do empreendedor, ele tem que ser um apoiador, não um fator de dificuldade. E isso que a gente vê hoje em vários níveis no Brasil, é isso, essa falta de sintonia entre o poder público e o empreendedor. O poder público é um dificultador, não é um facilitador. E nós temos que mudar essa cultura. Tem uma frase que diz assim: a esperança ela tem 2 filhas, uma é indignação e outra coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas são, e a coragem nos ensina a mudá-las. Se nós não aceitamos mais as coisas como elas são, nós temos que ter coragem para mudar. E ter coragem para mudar não é só o papel do político, é de todo mundo junto, cada um fazendo a sua parte. Eu na política promovendo a mudança, o empresário no seu setor promovendo a mudança, o esportista no seu setor sendo empreendedor, porque empreender, inclusive eu tenho um projeto de lei
criando empreendedorismo nas escolas municipais, como matéria curricular, quando eu era vereador da cidade. Esse é um projeto muito importante, porque eu fui em uma escola em Rio do Sul, que lá tinha esse conceito de empreendedorismo nas escolas, e uma criança me perguntou assim: Fabrício, você é vereador da cidade? Eu falei, sou. Pode te fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Você fez uma análise mercadológica para entender se as tuas propostas se inseria na demanda que a cidade precisava? Eu falei, mas uma criança tendo esse tipo de conceito, não é. Ela foi estimulada a pensar, ela foi estimulada a interagir, ela foi estimulada a questionar. Você não precisa ser um empreendedor, você não tem que se tornar um empresário. Você pode ser sendo um empreendedor sendo um bom filho, você pode ser um empreendedor sendo uma boa dona de casa, pode ser um empreendedor sendo um bom membro da família, você pode ser um empreendedor sendo um político, sendo um líder religioso, sendo um... Empreender é você aceitar desafios, você ir para cima dos desafios. E eu na minha contribuição como homem público, eu nunca fiz um retrocesso por medo do desafio. Eu participei de muitas eleições, mais perdi do que ganhei, mas eu tenho certeza absoluta de que uma hora a gente acaba colhendo a semente que a gente planta. Isso é um princípio. O princípio age na nossa vida, a gente acreditando ou não acreditando nos princípios, por isso que são princípios. O grande segredo da vida é a gente ter equilíbrio, entender que tudo tem um momento da colheita, mas a plantação ela tem que ser diária, ela tem que ser constante e ela tem que ser feita dia a dia nos pequenos detalhes. O verdadeiro empreendedor ele está ligado diretamente à postura, ao caráter de como você vai empreender. Eu sempre faço uma reflexão da minha vida, foi dos momentos que eu vivenciei para chegar até aqui, né? Foram momentos difíceis, foram 7 eleições e essas eleições eu mais perdi do que ganhei, mas sempre cresci. Mas existe algo que eu acho muito interessante falar. Existem 3 coisas sobre você, ou sobre mim mesmo, sobre você que está assistindo. Uma é o que as pessoas pensam a teu respeito, outra o que você pensa a seu respeito e outro o que Deus acha de você. E muitas vezes a gente reage com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, com os resultados que está por fora e as pessoas te julgam pelaquilo. Muitas vezes, quando eu não ganhei a eleição, as pessoas disseram, olha, esse aí vai perder de novo, não vai dar em nada. E eu sei que muitas vezes as pessoas falam isso e a gente acaba reagindo segundo o que as pessoas pensam a nosso respeito. E tem outra situação, o que você pensa a seu respeito. Eu sempre me vi sendo um vitorioso, sempre desejei ser um vitorioso, sempre trabalhei para ser um vitorioso. A questão da dificuldade que é a compreensão é do tempo que isso vai acontecer. E o tempo às vezes nos castiga, se a gente olhar pelo lado negativo. Agora, se a gente olhar pelo lado positivo, o tempo é um momento de crescimento, é um momento de amadurecimento, é um momento em que você se prepara para conquistar da melhor forma possível aquilo que você sonha. E somente o tempo te dá condições, musculatura, maturidade para que isso possa acontecer. E a outra situação é o que Deus pensa a nosso respeito. Deus nos fez de maneira igual para que nós possamos ser vencedores. Deus nunca fez ninguém derrotado. Deus nunca fez que fosse subjugado ou que tivesse debaixo de uma humilhação ou da derrota ou de qualquer outra situação negativa. Pelo contrário, Ele te fez para ser vencedor. Essas são 3 informações importantes. Como você lida com o que as pessoas pensam a teu respeito, o que você pensa a seu respeito e você tem o entendimento do que Deus quer de você. Isso é um fator fundamental para que a gente possa ser sempre um empreendedor e conquistar as coisas ainda sabendo que o tempo que nós vamos conquistar nem sempre é o tempo que nós queremos, mas é o tempo necessário para que possamos conquistar o que nós precisamos com louvor. Então, eu me vejo cada vez mais aprendendo, isso é muito importante, me vejo cada vez mais transformando esse aprendizado e devolvendo esse aprendizado para as pessoas em forma de trabalho, em forma de dedicação, em forma de verdade, porque isso é muito importante, mas me vejo também colaborando com a mudança desse país. Nós precisamos mudar esse país e nós só mudamos o país quando mudamos o nosso entorno e quando muitas vezes mudamos a nossa maneira de ver as coisas. E é nesse sentido que eu procuro a cada dia me preparar, porque eu sei que
O futuro pertence àquele que acredita na beleza dos seus sonhos, disse uma frase, né? Mas nós temos que acreditar, e não só acreditar na beleza dos sonhos, acreditar nos detalhes deles, que cada detalhe do que nós queremos, ele é feito a cada dia, na maneira com que você pensa, na maneira com que você cumprimenta, na maneira com que você reage, na maneira com que você faz e pode transformar a vida das pessoas e a sua mesma. Você perguntar o que eu quero deixar como mensagem lá na frente, né? Eu quero ajudar a construir o futuro. Eu quero deixar um legado de transparência, eu quero deixar um legado de gestão, eu quero deixar um legado de respeito, eu quero deixar um legado em que as pessoas possam olhar a passagem do Fabrício. Ele deixou algo, ele deixou algo que serve de modelo para que possa ser usado em outros municípios, para que possa ser usado em outros lugares. Acho que esse é o grande desafio de todo mundo, né? Seja você um empresário, seja você qualquer atuação, você tem que deixar um legado. Legado é um bem precioso que não se apaga, que não corrói, que não há crise nenhuma que venha atingir. Esse é um patrimônio que ele não é deixado conforme as circunstâncias econômicas, ele é deixado conforme as circunstâncias de um desempenho pessoal, de caráter, de convicção e de união. Um grande líder, ele deve fazer com que as pessoas enxerguem além do líder. Ele deve enxergar além de você, deve enxergar qual é a mensagem que você deixa. Qual é a mensagem? Porque o líder, ele falha. Agora, uma visão, quando ela é certeira, quando ela é verdadeira, ainda que o líder falha, as pessoas continuam marchando, continuam caminhando. Mentores Online, inspirando pessoas, gerando conhecimento.